Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no sul da Espanha. Onde, Fê? Mais um vídeo aqui na Andaluzia, a região mais legal do mundo, né? Você pode gostar mais ou menos de outras regiões serem mais belas ou menos belas, mas aqui é mais legal. Seguramente. Aqui é distinto. É diferente. Dessa vez estamos em uma belíssima cidade aqui no extremo sul dessa região autônoma, né? Assim como todas as regiões espanholas, a cidade de Cádiz. Estamos em uma península, mas não estamos isolados, porque aqui tem muita coisa legal para fazer, tem conexões também, vocês vão saber de tudo isso nesse vídeo. Nós viemos mais uma vez através do sistema ferroviário, a cidade é ligada com Sevilha, a viagem dura cerca de 1 hora e 40 minutos, nos trens de média distância, viagem super tranquila, muito boa, então aqui é mais uma região conectada com o serviço ferroviário, e mais uma das cidades aqui da Europa que a gente alcança via trem, via transporte público. A gente vai reconhecendo todas as características locais, né? Todos os perfis aqui que permeiam séculos e séculos de história da Andaluzia. E o legal é que você também pode chegar de navio. Eu estou olhando até um navio atracado ali, um navio de passageiros enorme. Deve ser muito legal também você chegar através do mar. Mas esses navios de cruzeiros, as pessoas chegam, dão uma volta e depois tem que ir embora. É um turismo diferente. O certo é que essa cidade é a mais antiga de todo o Ocidente. São cerca de 3.000 anos de história. A cidade foi fundada pelos fenícios. Desse ponto é importante observarmos a cidade mais urbanizada ali atrás, com prédios um pouco mais altos. Mas é interessante notar que estudos recentes na história da cidade, essa aqui é a cidade mais antiga do Ocidente. Havia aqui 2 ilhas, né, que com o tempo eles foram juntando, seja por ações naturais ou por meio da ação humana, para aumentar o espaço físico aqui. Se sabia disso, né, mas ninguém tinha uma comprovação correta, até que um estudioso fez aqui uma grande pesquisa documental e arqueológica. Inclusive o canal leva hoje o nome dele, apesar de muita gente continuar chamando ainda de Caleta, mas é o canal Ponce, em homenagem a esse professor. Isso aqui é um estudo até recente, pessoal. E se sabe então que a cidade foi se juntando. Cidade fenícia, depois outras dominações, romanos, etc. Então. Também contemplar aqui o pôr do sol, onde todo mundo vem aqui exatamente se despedir de mais um dia. Local hiper sugestivo, local belíssimo. Aqui também é o caminho para se alcançar essa fortificação. Mas daqui a gente avista, né, um ponto muito importante de defesa. Inclusive a cidade foi pouco dominada a partir de certa época, porque era realmente difícil chegar até aqui. E é legal também porque a cidade, ela foi se apresentando, se abrindo assim de uma maneira tão emocionante. Na verdade, a gente nem andou ainda no centro histórico, a gente está percorrendo só essa orla aqui, que já é fantástica. E aproveitando esse final de dia maravilhoso, então, clima sensacional. Esses recifes formam piscinas incríveis, né? E aí o sol replica várias vezes, é uma coisa lindíssima. Fora as praças que nós passamos com árvores centenárias. Então, é incrível esse local, essa praia. É estar realmente num lugar diferente. E de frente para o Oceano Atlântico, né? Do outro lado.
pela cidade, nós podemos encontrar traços de inúmeras dominações, inúmeros povos que passaram por aqui. Inclusive o Andiamo, que parou e ficou aqui para gravar esse vídeo super legal para vocês. E eu acho que o mais fascinante aqui dessas cidades que carregam tantas histórias é que a gente pode ver resquícios ainda hoje muito bem preservados em museus dos fenícios, dos gregos, dos romanos, de épocas medievais. Mas o certo é que todos esses povos imprimiram características que são absorvidas na cultura local, na gastronomia, no jeito de ser. A Espanha teve muitas dominações e uma delas, que a gente não pode deixar de mencionar, é a dominação muçulmana, que permaneceu aqui em grande parte da Espanha durante séculos. Isso foi fundamental para o que a gente vê até nos dias de hoje. Esse local que nós estamos, com essa paisagem, exceto ali a igreja, muita coisa se parece até com o norte da África, ou pode parecer um pouco com a Grécia. Realmente as dominações foram muitas aqui. E os muçulmanos deixaram muita coisa interessante aqui, que foi absorvida também com a reconquista por parte dos reis católicos aqui do que hoje é chamado de Espanha. Muita coisa foi incorporada, foi modificada, mas teve um cerne ali muito importante, isso por toda a Andaluzia. Realmente uma das vias mais movimentadas aqui do centro da cidade e que traz a alma de Cádiz é essa aqui, a Calle de la Compañía. Adorei, Madri, você? É uma rua difícil de andar porque a gente quer entrar em tudo, leva um tempão, porque são lojinhas, uma mais interessante que a outra, muitas de produtos típicos locais e todos deliciosos. Então demora um pouquinho pra gente andar porque vale muito a pena. Aqui na Espanha, o café da Andaluzia é o melhor do país. Podem colocar aí. É distinto? É diferente? Tem muitas cafeterias legais, muito genuínas, como essa aqui. Você pode pedir aqui do lado de fora mesmo, aqui na calçada, tomar um cafezinho rápido, um cortado, um café com leite, ou entrar ali. Sempre vale a pena dar essa parada. Olha só, todo esse clima aqui. Isso aqui é Andaluzia. Merece um café. Vamos lá tomar outro. Y a los 5 cigarros yo abro. ¿Con caprino, Antonio? No, no. Com leite? ¿Con hielo no quieres tampoco? No, no. Bem? ¿Avante o aguante? É bom, hein? Amo café com leite. Aqui eu não tomo nem expresso nem nada. É café com leite no copinho, em vaso. Não tem uma cara de cidade marítima apenas. Ela se parece uma cidade, assim, independente do mar. É difícil a gente definir essa cidade. Ela tem um pouco de tudo da Andaluzia e tem uma característica importante também, que ela é uma cidade muito significativa para a arte flamenca. Daqui saíram vários ritmos, né? Porque o flamenco tem cerca de 45 tipos de diferenciações rítmicas. E aqui saíram alguns movimentos muito importantes, bem alegres, característica aqui local. Isso porque a cidade também tem tradição carnavalesca. Nossa, uma super tradição, né? Em fevereiro acontece um dos carnavais mais importantes aqui, emblemáticos de toda a Espanha. Parece que a cidade inteira fica em festa, cada morador tem a sua fantasia, todo mundo sai na rua e acho que a gente tem que voltar aqui para conferir tudo isso. Pessoal, isso aí não é fila para distribuir nada não, isso é fila para comprar os ingressos para o carnaval. E eles compram com uma boa antecipação os ingressos para a festa que acontece aí no teatro que homenageia Manuel de Falla. Então vocês estão vendo a população, a Elise até tirou uma foto de umas pessoas aqui que eles pediram para fotografar com os ingressos, felizes de terem conseguido, porque eles disseram, se você não compra antecipadamente, não consegue assistir. O carnaval aqui dura um mês. Além disso, também tem um carnaval na rua, onde eles saem em blocos, que envolve toda a comunidade, as pessoas aqui, elas se conhecem e saem para brincar nas ruas. E aí tem essa opção também do teatro, algo bastante inusitado, bem diferente. O teatro também segue as características locais aqui, andaluzas. Ele foi construído em estilo neo-mudéjar, já evocando o passado da cidade com a dominação muçulmana e depois a junção com outros tempos, mas eles sempre mantiveram isso, sempre gostaram desse estilo arquitetônico, dessa mescla cultural. Então esse aqui
Não é um teatro, logicamente, do tempo dos árabes, mas ele evoca, sim, esse estilo muito característico. Até eu que eu não sou muito chegado no carnaval, esse aqui eu achei interessante. Se der para assistir aqui de cima... Melhor ainda. Mas eu acho que a coisa deve ser legal. Inclusive a Semana Santa também. Sendo religioso ou não, aqui também, né, Andaluzia super religiosa. Eles fazem procissões incríveis, belíssimas, musicais também, assim como lá em Sevilha, é a capital do mundo disso, porque a gente acompanha que tudo é muito bonito. Também tem muitas igrejas, tem muitas irmandades aqui, como em Sevilha. Cádiz também conserva no seu centro histórico exemplos riquíssimos da sua história mais antiga, desde a época dos fenícios até a chegada dos romanos, e aí foram se seguindo os séculos, épocas medievais, tempos antigos, e aqui nesse ponto onde se localiza a atual igreja de Santa Cruz, era o antigo Duomo, a antiga catedral da cidade. Eles até se referem a esse local como a Catedral Velha. E é interessante porque nós podemos entrar gratuitamente, diferente da catedral atual, que é a pagamento, e aqui a gente tem uma noção muito real de toda a religiosidade que é presente aqui na cidade. Então eles fazem as procissões regularmente, tem toda uma programação também muito ativa em todas as paróquias, capelas, é muito interessante. Esse ponto também, ele traz muito da antiga urbanização da cidade, é uma área mais alta e a pavimentação é lindíssima. Aqui nós estamos a poucos metros do mar. E elas guardam também características muito importantes, né, nas representações das suas imagens sacras, sempre bem realistas, né, aquele estilo espanhol. No começo até estranho, porque é realista demais. Depois você acaba absorvendo, entendendo e vê a beleza disso, né, o cuidado que eles têm, não só com a peça ali em cerâmica, em madeira, mas na própria vestimenta, né? Exato, e como todos se doam, né, para esse momento. Tem a pessoa que carrega, tem a outra que faz todos os detalhes do vestuário, tem quem faz toda a restauração também, enfim, todo mundo tem a sua função e é realmente uma reunião, né, uma reunião de esforços, de doação. Isso que eu acho mais bonito. E vocês estão vendo aqui todo o nosso cenário, né? Estamos em pleno centro histórico. Mas a cidade, ela conta também com uma parte mais verticalizada, conta também com praias interessantes, com areia fina, onde você pode passar uma boa temporada ali sem problema algum, de frente para o Oceano Atlântico, belíssimo. E é interessante porque são partes bem destacadas. Você tem acesso via transporte público, ônibus ou até mesmo trem. É legal porque são duas partes destacadas e você tem duas cidades numa só. Sendo que essa parte central você pode percorrê-la toda a pé. Se você gosta de praia ou não, sempre tem alguma coisa para fazer na cidade. Assim como em muitas cidades europeias em que seu centro histórico é muito bem conservado, seu histórico medieval, barroco, renascentista, aqui também ocorre tudo isso.
Então os parques, eles acabam ficando às margens aqui da cidade. As margens, pessoal, de uma cidade, de um território pequeno, logicamente. Então, em poucos minutos você alcança um parque aqui, um parque acolá. E que belos esses parques, hein? Maravilhosos, né? São verdadeiros passeios públicos que foram idealizados ali no início do século passado, final do século XIX. Interessante porque são todos organizados. É um bom gosto que, assim, é incrível. Muitas áreas de descanso, de lazer, e eu acredito que no tempo mais quente, né, no verão, ali primavera também, que as temperaturas estão mais altas, são áreas extremamente agradáveis. Nesse parque deve ser muito bom para quem é observador de pássaros. Tem uma placa ali que lista 21 espécies e um tipo que a gente chama de maritaca no Brasil, mas aqui eles chamam de cotorra argentina. A gente ouve aqui alguns cantarem e só isso é muito bom. E a gente vê também ninhos. Lembrando, pessoal, que enquanto estamos filmando esse vídeo, estamos no inverno. A temperatura aqui... E nem parece. Não parece. A temperatura aqui fica navegando à tarde entre os 15 e 16 graus. Amanhã e à noite é um pouco mais fria, mas nada muito absurdo. Então, também o que a gente percebe é que muita gente, até de países nórdicos, né, vimos muita gente, vem procurar aqui o sul da Espanha para dar uma acalmada, né, naquele frio todo. É uma temperatura bem razoável, né? Vamos dizer assim, muito boa, né? Nós estamos gostando bastante. Exemplares magníficos aqui nessa praça, eu diria seculares. Foram plantados no início do século XX e a gente vê aqui esse exemplar de ficus elástica. Essa ficus, às vezes, as pessoas compram no vasinho e depois plantam no quintal. Olha o tamanho que a bichinha fica. Então, tem que escolher bem onde plantar, porque ela é realmente maravilhosa, né? E ela cresce para cima e principalmente para os lados, né? Olha, mas esse exemplar é um dos mais bonitos que eu já vi. E ele abraça aqui, né? Ele compõe todo esse espaço que foi projetado nos anos 1920 e também o mar, logicamente. Então, aqui é sim um ponto turístico, viu? As pessoas às vezes não colocam, né, as praças como pontos turísticos ou atrações. Mas, sobretudo, aqui é um local feito para todos os cidadãos. E a gente vê que eles aproveitam aqui também. E acho que quem bolou essa praça também tinha clareza, né, da potência dessas árvores, as colocou no lugar correto, elas resplandecem aqui mesmo de uma forma mágica. Ela está toda correta aqui. Muito legal. E a praça homenageia vários expoentes das, então, colônias espanholas. Todos os países aí que nós conhecemos da América do Sul, tem algum, ou da América Central, tem algum representante deles aqui e também explica, né, qual a importância. Como, por exemplo, o José Martí. Em Cuba, ele é ainda hoje, né, a metodologia dele ainda é seguida, porque é uma grande metodologia, mas ele é reconhecido no mundo todo, principalmente por causa de uma frase que ele diz que o conhecimento liberta. E acho que isso realmente é importante e duradouro, né, de se pensar. E ele está aqui homenageado, como você disse. A cidade conta também com uma universidade de peso que possui vários campos aqui pelo centro da cidade e também pelas áreas circunstantes. Então a gente vai caminhando e se deparando com esses edifícios, né? Interessantes. Mas eu não vi tantos estudantes, acho que eles estão de férias. Acho que sim, mas sinceramente eu não teria condições nenhuma de estudar aqui.
Por quê? Isso aqui é um convite à alma boêmia, né? Pô, você tá numa cidade dessa, tem um bar para cada lado. Você, vou parar só para pegar um tapa ali, né? Aí você ia matar a aula e ficar no bar. Sei lá, prefiro passar isso porque minha mãe tá vendo aqui. Mas eu acho... A minha mãe com certeza não mataria a aula. Mataria? Sim ou não? Não, né? Aqui até eu. Ela falou que aqui até ela. A cidade é muito divertida, então eu acho que fica difícil. Nossa, fica muito difícil. A gastronomia aqui, pessoal, é sensacional. Além de todos os frutos do mar, né? Porque aqui o mar tá por todo lado, a gente encontra também muito da gastronomia andaluza, né? Muito do resto da Espanha também. Então tem um pouquinho de tudo. Mas a Elisa já incorporou aqui, como que se diz aqui, o cidadão de Cádiz? O gaditano. O gaditano. Então, uma verdadeira gaditana. Uma verdadeira gaditana. O resto da Espanha. Pois bem. Bom, pessoal, é isso que a Elisa falou. As coisas são fresquíssimas e eles têm um mercado de abastos muito legal. Porque ele tem um formato diferente dos mercados que nós estamos acostumados a ver. Esse local funcionava a horta de um convento e depois, nos anos 1800, foi pensado em se fazer um mercado aqui. Mas ele já ficou diferente porque eles fizeram um mercado porticado com linhas neoclássicas. Então a gente observa ainda hoje essa ideia original. Depois, posteriormente, século seguinte, ele foi ampliado, aí sim em formas mais contemporâneas, isso na parte central. Se trata de um mercado de grandes dimensões, logicamente se encontra um pouco de tudo aqui da culinária local, do que se come aqui na Andalucia, mas principalmente aqui em Cádiz. Uma boa, Senhora, prova lá. Tem um grande mercado de peixes aqui também. Ao lado da estrutura do mercado são vários os restaurantes e bares. Inclusive nós comemos aqui no Boqueirão Barbudo e foi muito bom, produtos fresquíssimos, né? Ao lado do mercado. Pessoal, na Espanha são muitas variações de arroz, não apenas a famosíssima paella, que é lá da comunidade autônoma valenciana, como mostramos para vocês. É um arroz, lógico, parece muito uma paella, mas esse arroz é chamado de arroz senhorito. Muito bom, bem cremoso, se sente bem o sabor dos mariscos, frutos do mar. Delicioso, Elisa, você vai gostar bastante. Tem um toquinho de tomate para dar liga aqui no arroz. Tem um sabor pronunciável de açafrão. Maravilhoso. Apesar de ser uma cidade pequena, ela sempre teve uma importância muito grande na época das navegações. Então aqui era uma entrada e saída de mercadorias, acho que mais entrada, né? De mercadorias lá das Américas de primeira grandeza. São muitos os cidadãos aqui que partiram também para as Américas, se estabeleceram lá, tiveram relações importantes. Então são muitos os territórios que foram colonizados pela Espanha e posteriormente se tornaram esses países de língua espanhola que nós temos lá na América do Sul, na América Central, etc. Vocês sabem bem. Então eles têm muitas ligações, né, de expoentes aqui de Cádiz. Cádiz era uma das cidades mais importantes na área portuária desde sempre. Ainda hoje a cidade tem uma representatividade muito grande aqui na Espanha. Havia aqui negociantes específicos para a distribuição de todas essas mercadorias. Essa rua, por exemplo, é uma homenagem a esses comerciantes, mas eles moravam aqui, logicamente, por todo o centro. Eles ficavam de olho ali nos navios que chegavam através das suas torres, que eram instaladas em suas residências. Então, eram pessoas pertencentes à burguesia, eles tinham essa função específica e com certeza ganhavam muito dinheiro. A cidade se desenvolveu muito com esse comércio. Aqui era uma porta de entrada para a Península Ibérica também, de tantas e tantas mercadorias oriundas das Américas.
E eu destaco uma figura muito importante no cenário, não apenas aqui da Andaluzia, não apenas da Espanha, mas de todo o cenário musical mundial, que é o Manuel de Falla. Esse que foi um dos maiores compositores sinfônicos do século passado. Ele compôs inúmeras peças que são uma marca espanhola. Recomendo que vocês escutem. Eles traduzem muito do que é a Espanha, se a gente pode por assim dizer. Peças também para violão clássico. Foi um dos maiores compositores de todos os tempos. É interessante que tem essa linha mais contemporânea, dessa leva muito interessante que teve a Espanha em suas artes, como Pablo Picasso, que também era andaluz, era lá de Málaga. Algo único. Já assisti muitas peças de Manuel de Falla. Seria um prazer ver aqui na Espanha. Isso ainda não consegui, mas terá. Figuras também importantes da arte flamenca nasceram aqui na província de Cádiz, como Camarón de la Isla. Uma referência. É referência, os cantaores replicam um pouco, né, do que o Camarón de la Isla fez em toda a sua carreira. Tradicionalíssima aqui na província de Cádiz, Dulceria Rondenha. Conhecemos lá em Jerez, mostramos para vocês algumas imagens. E logicamente que tem aqui em Cádiz. Vamos provar acho que é uma das mais tradicionais aqui, que é a massa real. Prove, dê o seu veredito. É bem bonito. Uma delícia. Bom demais. Pessoal, essa doceria realmente vale a pena. Eles vendem balas, outros produtos aqui deliciosos. Então, como vocês estão vendo essas imagens aqui da vitrine, tem um pouco de tudo, um pouco das delícias aqui da província de Cádiz. Recomendamos e muito. Imagine que a cidade chegou até 160 mil habitantes aqui, né? Bem maior do que é hoje em população. Decaiu com o tempo, mas tem um motivo, né, Elisa? É isso mesmo, porque tem uma onda recente de estudantes que se formam aqui em Cádiz, justamente na universidade daqui, e saem da região da Andaluzia, não só aqui da cidade de Cádiz, mas da região da Andaluzia, para procurarem empregos em outras regiões espanholas e também em outros países aqui da Europa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui que nós compartilhamos sobre Cádiz, esse local que nós gostamos muito e que pretendemos voltar. Mas no começo do ano nós falamos, vamos voltar para Andaluzia, e voltamos aqui e não deu nem um ano. Pode ser que a gente volte sim, porque aqui mesmo na província de Cádiz tem muita coisa legal. Coisas impressionantes, não apenas aqui nessa área marítima. Então, muito obrigada a todos. Não esqueçam de deixar o comentário e também o seu like. E nos vemos no próximo vídeo. Muchas gracias!